Olá pessoas, salve juventude, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Olha, nós faremos na sequência de 4 vídeos falando do assunto muito especial, com base neste documento aqui, Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, que é um documento pós-sinodal da Assembleia Ordinária que ocorreu em 2018 com os bispos do mundo todo. Para isso, se inscreva aí no nosso canal se você não é inscrito, deixe seu joinha, seu like, compartilhe com as pessoas com quem você gosta e vamos lá. Primeiramente, é um documento da igreja, documento oficial de Roma, né, que em um pequeno livro de 108 páginas mais ou menos, bem acessível. Isso aqui em média R$10 eu comprei, é da editora Canção Nova. Também tem disponível em diversos modelos, por outras editoras também. Podemos encontrar com facilidade na internet, no site do Vaticano, no formato PDF. É um livro simples, como falei, acessível, constituído por 4 partes. Hoje, obviamente, nós vamos falar da primeira. Cada parte tem 4 capítulos com temas específicos de reflexão. E é um livro importante para a juventude ter, as pastorais voltadas ali para a juventude, padres, seminaristas. É muito importante. Esse documento ele é permeado pelaquela passagem dos discípulos a Emaús, onde eles estão retornando, Jesus põe-se a caminho com eles, vai caminhando, tem ali um diálogo entre eles e Jesus. Jesus mostra-lhes a verdade e se revela a eles, principalmente ali ao partir do pão. E depois, onde eles tomam a atitude de ir testemunhar. O documento todo é permeado por essa passagem, por essa dinâmica. O tema da primeira parte, da qual falaremos hoje, é pôs-se a caminhar com eles, né? Retornando ali a experiência do Evangelho que Jesus pôs-se a caminhar com eles. E é uma reflexão de que esse sínodo, a igreja, está em uma atitude de caminhar com a juventude. A igreja se coloca agora a caminhar com a juventude, para principalmente escutá-la. A realidade que nós estamos hoje inserida, principalmente ali pelos meios, a internet, que muitas vezes está inserido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí a igreja vê, né, os benefícios desta realidade e também ali vê os perigos que nós sabemos que nos cerca dentro da internet. Aí caminhando também a igreja vê a questão da migração, né, assim, como ela fala de modo geral, numa perspectiva global, ela vai, claro, ver tudo isso, mas assim, eu falando mais aqui para o nosso ambiente de paróquia, é claro também, em todas as paróquias, não só a minha, a questão da migração, nós percebemos muito isso no dia de hoje. Os jovens que saem para estudar, né, saem para trabalhar, para outros lugares, outra cidade, até mesmo bairro, né, dentro da própria cidade, e muitas vezes encontram dificuldades para levar uma vida cristã. Às vezes não tem apoio, às vezes elas se perdem. Com certeza, quantos jovens você não conhece que saíram para estudar, para trabalhar e de repente se desligaram da igreja? Depois a igreja que vai se dedicar no trabalho da identidade dos jovens, daquilo que identifica os jovens, né? O que nos identifica hoje? Em qual contexto nós estamos inseridos? O que mais nos atrai, o que nos envolve, nos fascina? Primeiramente, a igreja reconhece, né, como sempre, que a família, né, é o nosso berço. É onde parte a nossa identidade, a nossa personalidade, ali onde é que nós nos formamos. Então, a igreja aqui realça a importância do ambiente familiar que o jovem precisa ter nos dias de hoje, que é tão fundamental e tão importante. E nós vemos o quão é importante, né? A diferença, muitas vezes a gente percebe de um jovem que viveu ali, é criado numa família, tem uma família bem estruturada, daquele que não tem. Às vezes tem problemas decorrentes desta situação de não ter um ambiente familiar favorável. Depois, aquilo que mais nos identifica, né, com a nossa realidade de juventude é a nossa própria aparência, o nosso corpo, a nossa afetividade e sexualidade, que, como eu já falei, nós estamos vivendo num contexto digital, de internet. É algo muito perigoso, né? Como estava falando antes, dos benefícios, dos malefícios da internet. Também para essa área da nossa afetividade e sexualidade, infelizmente, tem trago grandes malefícios.
É bem comum hoje, né, a juventude viver da exposição da imagem, né, das redes sociais. E aí vai a exposição sensualizada do corpo, né, a realidade da pornografia que está muito disseminada na internet, nós sabemos disso. Isso é uma preocupação com os jovens de hoje. Também a questão da identidade sexual, né, que hoje, infelizmente, não se baseia mais no ser homem, ser mulher, aparentemente. Então a igreja também está pensando nestas situações e quer caminhar para poder ali trabalhar conosco essas realidades. E aí então os próprios bispos do sínodo reconhecem e apontam que os ensinamentos morais da igreja fornecem um amadurecimento equilibrado nessa dimensão. E aí então é o momento de nós pensarmos na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa catequese, principalmente na preparação para a crisma, né? Como é que pode, quais os meios que favorecem, qual a forma que podemos efetivar essa educação, porque é necessário. E agora, e como é que é na prática trazer esses ensinamentos, como eu falei, que os ensinamentos morais da igreja? É por meio do apontamento? Falar isso é certo ou errado, você está certo, você está errado? Não. E não tampouco também negligenciando a verdade. Nós sabemos, né? A verdade precisa ser dita. Mas é aqui que está o pulo do gato. A eficácia está justamente no momento e na forma com qual emitimos, falamos, né, propagamos esta verdade. Voltando também àquelas questões que eu já falei anteriormente, da identidade, das relações, principalmente na área afetiva, sexual da juventude, nós, como igreja, primeiramente devemos ter uma postura de acolhimento e não de julgamento. É claro que o acolhimento não quer dizer que compactuamos com o erro, com o pecado, com as coisas imorais, mas o julgamento, ele na verdade tende a afastar. Ou, por acaso, se convencer a pessoa é por medo e não por amor. E Deus, esse é o ponto importante. É claro, nós devemos ter o temor e o santo temor, mas Ele não quer que nós o amamos por medo, mas com liberdade, né? Com vontade, com quem é seduzido livremente. Assim como na cruz, né? Foi quando Ele nos amou, morreu por nós, para nos atrair, a fim de nos atrair a Ele. Então nós percebemos aqui que é um assunto muito delicado, muito complexo de se mexer, mas ao mesmo tempo, né, que falarei mais para frente, do ser jovem hoje, quem é o jovem, como é que é o jovem. Trabalhar com a juventude não é tão difícil, ainda mais contando com a graça de Deus. Com certeza Ele nos ajudará a efetivar a evangelização. Por isso que nós não devemos julgar aquilo que eu falei antes, né, a questão da família. Porque muitas vezes o jovem tem um certo comportamento, tem uma certa postura, e está alinhado muito ao seu modo de viver, de como ele foi criado, né, o contexto ali que o cercou. E por isso que não cabe os julgamentos, né, é necessário ter uma postura de diálogo primeiro, ouvir, que é aquilo que o Sino está propondo, né, a questão da escuta. Nós precisamos ouvir e daí apresentar-lhes a verdade. Então nós precisamos pensar uma catequese, um grupo, um movimento, na qual não fique indiferente com a realidade, mas também não fique indiferente com as questões do evangelho, com os ensinamentos da igreja. Embora essa problemática toda, o sínodo reconhece que o jovem de hoje é um jovem aberto ao novo. Os jovens de hoje são dinâmicos. O documento até fala, né, da necessidade que a igreja tem de uma liturgia viva, onde os jovens ali possam assumir seu papel, seu protagonismo. O documento até fala, né, do protagonismo dos jovens. E enfim, com tantas experiências que a igreja já teve, de modo geral, particular, vai reconhecer, né? Com jovens é mais fácil a evangelização acontecer. Isso sem dúvida. Com jovens é mais fácil. E eu me lembro até da primeira carta de São João 2,14, onde ele vai dizer: jovens, vós sois fortes. Então você que tem um bom grupo de jovens aí, não deixe esse grupo desanimar, né? Pelo contrário, anime ainda mais, tente de alguma forma abranger ainda mais e tomar mais atitudes, né? No campo da oração, do estudo, né? Que nós não fiquemos somente na oração, ela é muito importante, é claro, é fundamental, mas que possamos partir também para o campo da ação.
dos ensinamentos, aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu indico também é o catecismo da igreja, que é acessível a todos nós hoje, o IUCAT, e com certeza uma paróquia, um grupo, um movimento que tem jovens, ali há prosperidade, ali há envolvimento, ali há perspectivas, ali é uma facilidade de se trabalhar a palavra de Deus, de se trabalhar o evangelho. Então é isso, nós precisamos contar com a realidade que nos cerca, né? A realidade da internet, a juventude, os seus estilos, os seus gostos. É claro, não a vulgaridade, né? Mas também tem muita coisa boa que nós podemos trabalhar e evangelizar. Deixar daquela visão puritana das coisas, né? Não é relativizar, mas assim, é ter consciência da realidade que nos cerca, né? E de como Deus se manifesta através dela. E claro, pela juventude. Então, jovens, grupos, movimentos, vocês que têm ideias, propostas, né, inspirações, não tenha medo de expor suas ideias. E o mundo novo, uma geração nova há de acontecer pela juventude de hoje, que vive tantos momentos difíceis, mas também tem uma boa perspectiva com a palavra de Deus. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Então é isso, nós falamos sobre a primeira parte hoje do documento Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, que é falando ali sobre a igreja que põe-se a caminhar e põe-se a escutar. Espero que tenham gostado, né? Deixe o seu like se você não curtiu ainda, compartilhe, comenta, deixe seus comentários aí, suas contribuições, enfim, muito obrigado por estar até aqui e até a próxima. Salve juventude, a paz do Senhor!